Hoje trago mais uma análise referente a um jogo da Liga NOS e vocês sabem que escolho um jogo e vou analisar uma equipa. Por que não duas? Porque o vídeo fica muito longo e no YouTube é uma plataforma que já 10 a 15 minutos é longo. Imaginem se eu fosse analisar duas equipas, demorava 30 minutos. Vocês não querem isso? Este é o modelo de análise aqui no Joga Simples. E antes de falar da equipa em questão, eu quero ver esse like. Arrebentem com o botão do like para ver o vosso apoio e também saber se vocês gostam deste tipo de análises. É o likezinho e subscrever o canal aqui em baixo, o botãozinho vermelho. Subscrevam o canal Joga Simples para estarem atentos às análises da Liga NOS. Qual é a equipa que eu escolhi? O Marítimo de Daniel Ramos viajou até ao Algarve para defrontar a equipa de Vítor Oliveira, o Portimonense, e venceu por 2-1. Marítimo está forte, mesmo com as mudanças como Eber Bessa no banco, Luís Martins no banco, Eder Sam no banco, conseguiu chegar ao Algarve e com aquele estilo de jogo pragmático consegue arrancar 3 pontos preciosos e levá-los até à Ilha da Madeira. Daniel Ramos colocou o seguinte 11. Na baliza tivemos Charles, lado direito Bebeto, lado esquerdo Gildo, dupla de centrais com Pablo Santos e Zainadine. Depois uma dupla de médios que eu vou já explicar esta estrutura tática com Fábio Pacheco, ex-Vitória de Setúbal, e Gamboa, ex-Sporting Clube de Braga. À frente o brasileiro Kleber, na direita Edgar Costa, na esquerda Ricardo Valente e na frente o avançado Everton. Porquê é que eu disse que ia explicar? Ia explicar porque o triângulo do meio-campo ora jogava com 2 pivôs defensivos e um jogador número 10 no vértice do triângulo, como também rodava o triângulo e ficava um pivô mais fixo, Fábio Pacheco, Gamboa subia e jogava em linha com Kleber. Vou já explicar isso tudo. Vocês sabem que eu começo com os comportamentos e princípios de jogo da equipa que eu estou a analisar, neste caso o Marítimo, e depois passamos para uma opinião geral sobre o jogo e também mostrar os golos. Mostrar os golos no sentido de narrar com imagens fixas, porque eu não posso trazer imagens em vídeo, porque não tenho os direitos de imagem. Portanto, o Marítimo tinha sempre uma primeira fase de construção, quando o Zainadine e Pablo Santos abriam mais para a entrada de Gamboa. Gamboa era o médio que descia para pegar no jogo e dar início à sua segunda fase. E neste exemplo, vocês vejam que Gamboa, ao descer, o que é que acontece? Fábio Pacheco vai subir e colar-se à linha de Kleber. Os dois jogadores, Kleber e Fábio Pacheco, jogavam assim nesta posição de 8, enquanto Gamboa ficava numa posição de médio defensivo. Zainadine, Pablo Santos abriam e depois os laterais não se projetavam muito, mas subiam as linhas em relação aos 2 centrais, do lado direito Bebeto e do lado esquerdo Gildo. Portanto, nesta primeira fase conseguimos ver que o Marítimo optava por um pivô e subia os 2 Gamboa e Kleber. Em outros exemplos e também na fase da primeira construção, vocês podem ver que o triângulo muda automaticamente, em que podem ver que há 2 pivôs defensivos, neste caso Fábio Pacheco mais à direita e Gamboa mais à esquerda. Num lance em que Zainadine tem a bola, os laterais estão projetados nos seus corredores laterais e depois Fábio Pacheco e Gamboa ficavam naquela zona mais recuada. Então vejam a dinâmica que Daniel Ramos traz a este Marítimo, com este trio do meio-campo muito interessante, como é que os jogadores conseguem já ter comportamentos muito bem identificados sobre o modelo de jogo de Daniel Ramos. E depois mais uma imagem que vai perspectivar como é que os jogadores do Marítimo se posicionam dentro de campo. Nesta imagem temos mais um jogador recuado, que é Fábio Pacheco. Gamboa também está numa diagonal com o Fábio Pacheco, atuando também
ao lado em termos zonais no corredor central e depois uma linha de 3. Edgar Costa e Ricardo Valente jogavam sempre na linha de Kleber, que nesta perspectiva fazia a posição de número 10. Nunca assumia um 4-3-3 puro. Porquê? Porque Edgar Costa durante o jogo e Ricardo Valente nunca jogavam na linha de Everton. Então eu sempre consegui ver Gamboa e Fábio Pacheco num setor mais recuado e depois Kleber a fazer aquela posição à frente para dar a ligação entre o meio-campo e o ataque. O corredor central era assim que funcionava, em que a base do triângulo Fábio Pacheco e Gamboa, o vértice com Kleber, e automaticamente mudava consoante a dinâmica. No vértice ficávamos com Gamboa e subia Fábio Pacheco ao lado de Kleber. Em outras situações ficava Fábio Pacheco, subia Gamboa e Gamboa atuava ao lado de Kleber. Era a forma de como o triângulo do meio-campo jogou frente ao Portimonense. Os comportamentos dos corredores laterais eram muito idênticos, apesar que Bebeto dava muito mais profundidade no corredor do lado direito do que o lateral esquerdo Gildo. Mas vou mostrar alguns exemplos e começo pelo lado esquerdo, em que depois Gildo assumia o seu corredor mais à esquerda, quando o Ricardo Valente procurava movimentos muito mais interiores para soltar o corredor a Gildo e também ganhar superioridade numérica no corredor central. Assim, libertava o corredor para a velocidade de Gildo e também a sua profundidade no corredor mais à esquerda. Nem sempre Gildo conseguia subir no terreno, dependendo sempre daquilo que o jogo solicitava, e assim os comportamentos dos jogadores iriam se alterando, e quando Gildo não subia, era o próprio Ricardo Valente que dava a largura à frente de ataque da equipa madeirense do Marítimo. Ricardo Valente já muito colado à esquerda. Reparem que Gildo está no setor mais recuado para dar o apoio ao extremo Ricardo Valente, e mais uma vez reparem no corredor central Fábio Pacheco quase em linha com Gamboa, muito bem posicionado em diagonal, e depois Kleber num setor mais ofensivo, bem mais perto do avançado Everton. Nesta imagem quis realçar que era Ricardo Valente que dava a largura ao corredor do lado esquerdo. No lado direito era exatamente igual, Bebeto dava muita profundidade ao corredor, quando o Edgar Costa procurava movimentos mais interiores, e também em puros contra-ataques, o momento de organização ofensiva do Marítimo eram puros contra-ataques, em que depois era Edgar Costa que dava a largura ao corredor mais à direita da equipa de Daniel Ramos. A posição fulcral era a de Kleber, era esse jogador que criava o desequilíbrio à organização defensiva do Portimonense, mas reparei que Kleber começou muito mal o jogo, não gostei da primeira parte. Já nos últimos 10 minutos Kleber teve um ascendente de forma dentro do próprio jogo, ou seja, Kleber começou muito mal a partida, foi subindo a sua atuação e no final da partida foi dos jogadores mais importantes para esta vitória da equipa de Daniel Ramos. Aqui Kleber está muito bem posicionado, procurei uma imagem de uma repetição da Sport TV, reparem onde está Kleber, está numa posição entre as linhas do Portimonense a receber bola e era o responsável pelo último passe da equipa madeirense. Aqui há um cruzamento de Kleber para a área, mas o mais importante é identificar os comportamentos de Kleber, tanto no corredor central como nos corredores laterais, servindo única para a destabilização da organização defensiva do Portimonense e também aquele último passe que saiu bem ao jogador Kleber durante a partida. Esta foi a dinâmica da equipa de Daniel Ramos. Falei na primeira fase de construção, falei no trio do meio-campo, a dinâmica que deram ao jogo, falei nos corredores laterais e falei naquela posição-chave que foi a de Kleber. Everton, na minha opinião pessoal, Everton é um jogador que ainda se está a adaptar aqui ao futebol de Daniel Ramos, do Marítimo, da Liga NOS. Andou um pouco perdido, mas é um ponta de lança com muita pujança física e que trabalha muito bem.
só que no cômputo geral é um jogador que, na minha opinião, estará sempre atrás de Rodrigo Pinho, que ficou no banco neste jogo frente ao Portimonense. A equipa da Madeira, como é que se organizava? Uma pressão ao portador da bola um pouco desorganizada, ou seja, os jogadores mais próximos faziam a pressão ao portador da bola do Portimonense, mas com grande ineficácia, ou seja, não conseguiam roubar com segurança organizados. E então o que é que fazia a equipa de Daniel Ramos? Descia, juntava as suas linhas e defendia num puro 4-4-2. Uma linha defensiva, uma segunda linha de 4 médios com Edgar Costa e Ricardo Valente a descer e formar o cordão com Fábio Pacheco e Gamboa. Os dois jogadores da frente, Kleber e Everton, eram os primeiros a defender nesta estrutura tática de um jogo sem bola. Portanto, falei do Marítimo, muitas pessoas me perguntavam se eu só fazia análise às 3 chamadas equipas grandes. Já fiz sobre o Vitória e agora estou a fazer sobre o Marítimo. Foi assim que o Marítimo se apresentou em campo, um Marítimo muito pragmático, um Marítimo experiente nestas andanças da Liga NOS, e um Portimonense claramente inexperiente, até porque o resultado de um Portimonense que optou pela organização ofensiva com um ataque continuado, o Marítimo descia as linhas, ficava à espera e depois aproveitava o contra-ataque. Sinal disso foi quando o Portimonense fez o empate em Portimão, tomou a decisão de continuar a atacar à procura do segundo golo. E, na minha perspectiva, o Portimonense traz comportamentos da segunda Liga, mas num palco de Primeira Liga não é igual. O Portimonense deveria, quando fez o empate, deveria tentar fechar as linhas, diminuir os blocos e espreitar um pouco o contra-ataque. Não, assumiu as despesas, foi para cima do Marítimo e o Marítimo, muito experiente, consegue fazer o golo, grande golo de Ricardo Valente. E então o jogo, uma primeira parte em que não houve assim grande ascensão, o Portimonense pareceu-me ter mais bola e o Marítimo com uma defesa muito sólida. Daniel Ramos é muito forte na organização defensiva e conseguiu sempre controlar minimamente os momentos de jogo. Chega ao intervalo 0-0 e depois numa segunda parte Portimonense com mais bola, mais perigoso, mas aos 68 minutos ao gol do Marítimo através de Edgar Costa. É um passe pelo ar no corredor central de Kleber, aquele jogador que eu vos falei que atuou atrás de Everton, e depois Edgar Costa consegue se antecipar, faz um chapéu ao guarda-redes Ricardo Ferreira e faz 1-0. Muito fria esta equipa de Daniel Ramos, muito frio este Marítimo, e consegue marcar o seu primeiro golo num terreno difícil no Algarve. Aos 73 minutos há uma substituição, sai o Everton, o tal avançado que eu não vi grandes atributos para ser titular nesta equipa, e entrou Rodrigo Pinho. Acho que veio de lesão e está a tentar ganhar minutos para encontrar a sua forma física. O jogo foi-se desenrolando, Portimonense em cima a ter mais bola, Marítimo a descer à espera do erro para poder contra-atacar, e aos 86 minutos ao golo do Portimonense através de Pires, avançado muito experiente, já com os seus 36 anos. É um lance individual de Manafá no corredor mais à direita, há um cruzamento e Pires, com um toque subtil, consegue colocar a bola dentro da baliza. Aqui há um momento do jogo em que o Portimonense marca o gol do empate aos 86 minutos, deveria ter mais contenção, mas não, assumiu o jogo, mesmo com o empate, subiu as linhas, atacava a equipa do Marítimo, sempre com ataque organizado, a colocar muitos jogadores no meio-campo do Marítimo, e depois aos 90 minutos sai o Edgar Costa e entra o Éber Bessa, dar mais frescura ao meio-campo do Marítimo, apostando já em jogador mais fresco para o possível contra-ataque. Não demorou muito, um minuto depois há Kleber, aquele jogador que vos falei que fazia a ligação com o setor mais ofensivo. Kleber, mais uma vez, começou o jogo mal, foi crescendo, mais um passe
no corredor central. E depois o que é que acontece? Acontece que Ricardo Valente, com a sua técnica individual, consegue tirar um jogador da frente, o defesa da frente, faz a diagonal para dentro, puxa para o pé direito e faz um remate, fazendo grande golo para a equipa do Marítimo. Aos 93 sai Kleber e entra Éder Messam. Aqui já foi nos descontos, já foi tipo a queimar um pouco o tempo, porque este golo de Daniel Ramos veio matar toda a organização da equipa de Vítor Oliveira. E eu finalizo dizendo que este Marítimo vai ser a surpresa, não é tanto uma surpresa, mas vai ser aquela equipa que vai andar lá em cima, consegue fazer uma gestão de plantel e mesmo assim consegue vencer fora de portas. Um futebol muito calculista, pragmático, muito recuado e depois à espreita sempre do contra-ataque. Daniel Ramos está de parabéns, o Marítimo, a equipa madeirense está de parabéns, venceu o Portimonense no Algarve por 2-1. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, mais uma análise, desta vez ao Marítimo, e despeço-me com um grande abraço com mais um vídeo aqui no canal Joga Simples.